Bom dia, querida irmã, querido irmão, dessa seara de estudos, dessa seara de aprendizado consolador e revelador de verdades e de aspectos científicos que a ciência humana, por si só, não pôde descobrir, mas que, através dos seus esforços diários, estabelecerá as estradas afins com a divina verdade do Espiritismo. Se conosco mais uma vez, seja bem-vindo a esse diminuto canal ABC da Ciência Espírita. E como fazemos, abrimos a página do nosso precioso livro Caminho, Verdade e Vida. E a lição que nos coube hoje é de número 14, da obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo seu mentor, amigo de todos nós, Emmanuel. Lição 14, em ti mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma, e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado, e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vista à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo, não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Porque te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Mais uma lição das mais belas, que nos exorta ao trabalho e à responsabilidade que nós temos para com Deus e, sobretudo, para nós mesmos. Nós somos a razão da existência do amor dele aqui na Terra, mas também somos nós mesmos a razão dos nossos destinos. Dentro de nós e de nós deve irradiar ou deve se exteriorizar a manifestação divina, a potência divina para alcance e superação das nossas dificuldades. Em nós mesmos há aquela célula, há aquela pílula celestial, há aquela pilha celestial energizada que nós ou mantemos
apagada sem as conexões devidas com o plano superior? Ou nós a conectamos, estabelecemos nós a ligação definitiva com a luz divina que irmana poderosa a nos auxiliar no combate às nossas dificuldades, na distensão ou na luta contra as efemeridades da vida, trazendo a justiça divina aos nossos passos, na nossa luta diária e na compreensão e auxílio ao nosso semelhante. Caminha com Deus, caminha contigo mesmo, na seara da exemplificação, da luta justa e fraterna. Deus te ilumine. Muito obrigado por estar aqui nesse canal compartilhando conosco os benefícios desse pequeno estudo, que possa te influenciar positivamente na tua trajetória, para que tu consigas exercer sobre a tua vida o domínio divino necessário para a conjugação das forças espirituais que estabelecem para nós os horizontes fecundos da maravilha, da unidade, do amor divino, que se estabelecerá um dia, e disso tu não podes duvidar nesta terra. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, vamos estudar hoje mais um capítulo do livro Missionários da Luz, o nosso episódio 42, em que André Luiz traz-nos o tratamento do vampirismo, o capítulo chamado A Oração. Como nós sempre dizemos, mostramos daqui, esse estudo é um estudo de apontamentos à luz da ciência espírita do livro Missionários da Luz, obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo seu amigo bondoso André Luiz, obra publicada em 1943. O capítulo 6, que é a oração, é um capítulo que demonstra uma das formas mais eficientes de medicação espiritual contra o vampirismo, que é a oração. E aí, o que a gente viu no capítulo anterior? Né? A gente viu o poder na matéria mental na produção daqueles campos magnéticos que irão promover o que? A conjugação mediúnica, atraindo espíritos que plasmam as mesmas tipos ou mesmo espectros de onda mental, estabelecendo aí, então, uma influenciação recíproca no vampirismo. E aí, nesse capítulo, então, acompanhando um dos candidatos à mediunidade, aquele que nós vimos que era cometido de vampirismo sexual, André Luiz, junto com Alexandre, o acompanha ao regresso do lar. E a gente vai ver o papel da oração da esposa, a Cecília, como um dos mais fortes medicamentos espirituais no tratamento desse tipo de vampirismo, ou no tratamento em geral do vampirismo. E é preciso ficar claro aqui, muito importante, que o vampirismo ele é uma doença. Ele se difere claramente dos aspectos ou dos espectros, né, de obsessão, na medida em que ele é provocado, ele possui aqui o tratamento, na realidade estamos falando sobre o vampirismo voluntário, né, em que se apresentam duas questões e duas causas, né, que podem ocorrer ao mesmo tempo ou individualmente. Ou seja, o vampirismo voluntário ele pode trazer ou provocar, através dos campos magnéticos mentais,
o que? A floração dos bacilos psíquicos. E aí você pode ver lá, meu irmão, estudar um pouquinho mais, meu irmão, também, ou reforçar nosso estudo lá no nosso episódio 19, em que tratamos sobre a forma pensamento e falamos sobre os bacilos psíquicos. Por outro lado, o vampirismo voluntário, ele é derivado do que? De uma influenciação mútua, que também podemos chamar de uma simbiose espiritual, onde a gente pode encontrar ali também, né, conhecimento melhor, ou revisar alguns conceitos do campo mediúnico, em que se faz a conjugação mediúnica, que está lá nos episódios 20 ao 22. E como que André Luiz ele assume a conclusão de que o vampirismo é uma doença? Lá na página 56 do capítulo 6, em que ele diz: as observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. À nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos muito escuros. Então é inequívoca a constatação e a conclusão de que o vampirismo ele é uma doença e se difere, portanto, daqueles mecanismos de obsessão em que há por trás da relação entre aqueles dois seres, ou mais de um ser, o encarnado e os desencarnados, uma relação de débito, uma relação ainda de débitos passados relacionados à gravidade das relações, débitos relacionados com aquelas múltiplas causas relativas ao que nós provocamos de desastres e de dores no outro. Aqui o vampirismo ele é tratado como uma doença derivada de quê? Derivada do estágio mental de cada um, encarnado e desencarnado, que promove aí os bacilos psíquicos, que vão se espalhar sobre o corpo, se localizando, como nós já vimos, naqueles locais em que se encontra a vontade do meu, direcionada do nosso pensamento, aflorando os chamados parasitos psíquicos. E aí, André Luiz nos traz a importância do pensamento como força saneadora. Lá na página 60 ele diz: sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila com sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre. Aí, na realidade, é o seu mentor e amigo Alexandre que explica ao André Luiz o motivo pela qual, ao adentrar naquele lar daquele rapaz acometido pelo vampirismo, né, sexual, porque aquele lar ele se encontrava balsamizado como um santuário. Então Alexandre explicava que vinha da sua jovem esposa um pensamento contínuo como uma força saneadora daquele ambiente. E se ela pode, todos nós podemos. E aí eles acompanhavam, então, Alexandre trouxe, né, eles se encontraram com ela
faz, né? Ela, desdobramento, ela está dormindo, né, na cama quando chega o esposo dela, e então ela agradece a chegada de Alexandre e se une a eles a uma oração. E essa oração é uma verdadeira usina de força mental-criativa saneadora. E aí André Luiz, ele vai então notar as condições, não só as condições, mas as consequências daquela verdadeira usina de força mental-criativa saneadora, que é a oração da esposa do rapaz, chamada Cecília. Então André Luiz fala: comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Está claro aí, né, irmão, minha irmã, o poder daquela oração que se transformava, ou seja, aquela ação mental-criativa, restauradora, potencializadora, ela transformava ou se materializava numa força mental-criativa, plasmando que pequenos corpúsculos que iriam penetrar no corpo do marido e atuar concentradamente naquela zona do sexo, combatendo aqueles bacilos psíquicos causadores daquele vampirismo chamado aqui devorador. E aí fala Alexandre bondosamente a André Luiz: não tenha dúvida, prosseguiu o orientador, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Diz, completando então Alexandre, a André Luiz, que se prostrava maravilhoso diante daquele espetáculo divino que ele jamais esquecera, e nos trouxe nessas belas passagens o poder santificante da oração. E Alexandre explicava como uma oração calma, prestativa. Ela agia com cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. E disse, completando Alexandre: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial da emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. E assim, meus irmãos, meus amigos, seja tu médico e vigilante de si mesmo, através do uso das suas potências divinas,
se alimentando. Eu rogo a Ti de paisagens benéficas, seja nas árvores, nos animais, no carinho, nas suas ações para com o próximo, no seu dia a dia. Mantenha-te sempre em equilíbrio, para que as luzes celestiais possam verter sobre ti, sabendo que a dor e o trabalho são aquelas matizes do fogo, do braseiro, que nos permite nos depurarmos, sem os quais não poderíamos aferir os valores adquiridos. Mas não esqueça tu do papel da oração e do pensamento saneante através da alimentação mental, em programas frutíferos, em conversas frutíferas, em alimentação condicionada e equilibrada, em ação sexual santificante, em torno de uma plenitude de dois seres que se encontram na união perfeita e comunhão dos sentimentos. Ilumina-te, portanto, irmão e irmã, nessa seara maravilhosa do Espiritismo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente conosco, estudando hoje e sempre. Tenha uma ótima semana, um ótimo domingo para ti e todos os teus familiares. Que assim seja.